Shalom a todos, a paz do Senhor. Neste dia de hoje estamos meditando em Deuteronômio capítulo 24, 25 e 26, onde o capítulo 24 ele começa falando da carta de divórcio que Moisés havia permitido que acontecesse, né, por causa da dureza do coração daquelas pessoas. Mas aqui nessa situação aqui, a única coisa, né, o único motivo pelo qual a pessoa poderia pedir o divórcio, a carta de divórcio, é caso acontecesse alguma coisa indecente, né? Alguns daquela época, né, eles acreditam que seria quando a mulher fosse infiel, né? Quando ela cometesse adultério. Outros acreditam, né, que pode ser, por exemplo, se ele casou com aquela mulher e viu algo de errado, né, na questão sexual, na questão da virgindade, algo assim parecido. Mas sempre, né, no judaísmo, geralmente o judaísmo ele é contra o divórcio, né? Ele não é favorável ao divórcio. Ele não, a própria religião judaica, né, e o próprio Jesus também, eles aconselham, eles dão assim a pessoa aquela importância de ter a reconciliação, não é mesmo? Depois o Senhor vem falar da justiça diante do Eterno, né? O Senhor ele fala tem uma palavrinha que chama de Sedaká. E essa palavra de Sedaká, ela significa compaixão, generosidade. Mas a palavra justiça, ela significa tzedek. Mas Sedaká vem de tzedek, ou seja, vem de uma palavra muito parecida. Então nós temos que praticar a Sedaká. Nós temos que ser generosos, compassivos, temos que ter compaixão uns dos outros, porque alguns, né, Deus dá muito, outros Deus dá pouco. Então, Deus está mostrando que nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós temos que ser desprendidos das coisas que Deus nos dá, porque elas não nos pertencem. Se Ele dá muito para algum, é para Ele abençoar aquele que talvez não tenha muito, né? Essa é a versão, essa é a visão de Deus, essa é a versão que Deus quer que nós tenhamos como servos do Senhor. E depois diz mais: não defraudareis o empregado pobre e necessitado. Então Deus não se agrada de nós defraudarmos alguém, nosso empregado, nosso funcionário, ou até mesmo, né, o seu próximo. Deus não se agrada disso. No capítulo 25, né, o Senhor, ele fala ele vem falar aqui sobre os açoites, né? Uma pessoa, quando ela era culpada, ela tinha que receber 39 açoites, né? E ali eles examinavam, via se a pessoa tinha condições físicas de receber os 39. Se ela não tinha, ela recebia menos. E tanto que a gente vê, né, que o próprio Yeshua, o nosso Salvador, ele recebeu açoites, né? Porque ele foi condenado perante eles ali. Ele foi encontrado como se fosse um condenado, um culpado. Mas nós sabemos que nele não havia nenhuma culpa, não havia nenhuma inconformidade. Ele sofreu como se fosse um culpado, como se fosse um condenado, mas ele não era, né? Então ele recebeu esses açoites, né, que são descritos aqui na Torá. E aqui fala, né, de quando, nessa época aqui, né, de quando alguém morresse, né, se morresse o homem, ali esposo da sua mulher, e ela deveria casar com o irmão mais velho, porque tinha que continuar aquela herança. E isso era uma prática que chamava levirato, né, que era o irmão deveria casar, né, com aquela viúva. E mais à frente, para nós finalizarmos, no capítulo 26, o Senhor fala das primícias, né? Porque eles deveriam, né, levar as primícias. Tomarás das primícias de todo o fruto da terra, capítulo 26, versículo 2. E aí eles tinham que pegar, até mesmo os reis, eles tinham que pegar, né, os seus frutos, as suas primícias e levar até Jerusalém. Então eles formavam uma carreata, né, uma caravana, e ali eles às vezes tinham que dormir até nas ruas para esperar chegar o dia seguinte, né, para ficar de dia, para eles continuarem. E ali eles levavam, né, um boi, os bois carregavam, né, as primícias, e esses bois eles eram cobertos de ouro, e colocavam, né, ornamentavam na cabeça deles as folhas de oliveira, uma guirlanda de oliveira, e ao som de flauta. Então as pessoas tocavam as flautas. E a oliveira, ela é o símbolo da luz, da sabedoria
ciência. Ou seja, a prosperidade não nos deve levar somente a um progresso material fictício, mas a um verdadeiro avanço na nossa vida espiritual. Porque Deus não quer que a gente seja próspero apenas para o plano físico e material. A prosperidade, quando Deus nos dá, é porque Ele quer que a gente cresça espiritualmente, né? E até mesmo o rei, ele tinha que levar a sua primícia. Então, olha só que coisa mais linda, né? O boi simbolizava o trabalho, né? Porque o trabalho, né, braçal ali, a prosperidade, a ciência, a sabedoria, elas podem ser um mérito maravilhoso que a gente recebe, né? Mas elas não podem, mas elas não podem apenas ficar nesse plano terreno, elas têm que ter um propósito espiritual. Por quê? O trabalho sem esse propósito espiritual, sem ter o objetivo de agradar a Deus, ele vai converter em escravidão. A pessoa vai fazer do trabalho uma vida de escravidão, ela vai ser escrava do próprio trabalho. O dinheiro sem o objetivo que é o Senhor, sem entender que é o Senhor quem te dá, que o Senhor está acima do dinheiro. O dinheiro sem Deus, ele traz opressão. Ao mesmo tempo que ele pode trazer riqueza, ele pode trazer a pobreza, né? E a ciência sem a presença de Deus também, sem o foco em Deus, ela traz o quê? Ela pode trazer o serviço para o mal, ela pode ser usada para o mal e usar, né, os recursos dela para a destruição e aniquilação da humanidade. Então, todas essas coisas, trabalho, prosperidade, o dinheiro e a ciência, sem Deus, elas nos fazem mal. Então, todas essas três coisas nós temos que ter, sim, mas elas têm que ter o propósito final delas, tem que estar em Deus, porque senão vai fazer mal para o homem e para toda a humanidade, né? E por que que tinha, né, esse olhar para Jerusalém? As flautas conduziam para não errar o caminho até Jerusalém, mostrando que essas três coisas, a ciência, o trabalho e a prosperidade ou o dinheiro, elas têm que ter o rumo a Jerusalém, elas têm que ter o rumo no Senhor, elas têm que terminar ali em Deus. Se elas estiverem fora desse caminho, desse propósito, elas vão fazer mal para nós. E ali Deus estava ensinando isso para o povo, né? E aqui diz, o dever do homem é, pois, encaminhar a sua vida com os olhos postos em uma meta superior. Jerusalém, Deus. Então, todas essas coisas, se Deus te der ciência, se Deus te der trabalho, se Deus te der prosperidade, te der dinheiro, que os seus olhos possam estar postos em Deus, na Nova Jerusalém. E aí sim, todas essas coisas vão ser bênção para nossas vidas. Amém? Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.